Hoje não é apenas mais um amanhecer. É um convite silencioso do céu para continuar, mesmo quando o coração ainda carrega pesos que ninguém vê. É mais uma oportunidade que a graça de Deus nos entrega para respirar fundo, levantar a cabeça e lembrar que nossa história ainda não terminou. Antes de orarmos, vamos lembrar das palavras escritas em 2ª Carta aos Coríntios 4:16-18, onde o apóstolo Paulo de Tarso nos lembra que, mesmo quando o exterior se desgasta, o interior é renovado dia após dia. Isso significa que, ainda que a vida tenha deixado marcas, Deus continua trabalhando dentro de nós. Talvez você tenha acordado hoje carregando lembranças difíceis, preocupações que não se resolvem e perguntas que parecem não ter resposta. Mas a palavra nos convida a olhar além do que é visível, porque aquilo que vemos é passageiro, mas aquilo que Deus está fazendo dentro de nós é eterno. Por isso, antes de qualquer coisa, desacelere por um momento. Respire fundo. Deixe o barulho da rotina diminuir dentro da sua mente. Permita que esta oração alcance seu coração como uma luz suave em meio à escuridão. Talvez você esteja ouvindo estas palavras cansado, com a alma ferida ou com o espírito abatido. Talvez ninguém ao seu redor perceba a batalha silenciosa que acontece dentro de você. Mas Deus vê. Ele sempre vê. Senhor meu Deus e Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e sinceridade. Não trazemos máscaras, não trazemos força artificial, não trazemos respostas prontas. Trazemos apenas o que somos. Corações humanos, às vezes cansados, às vezes confusos, às vezes feridos. Pai, Tu conheces cada pensamento escondido, cada lágrima que caiu em silêncio, cada noite em que alguém aqui tentou dormir, mas o coração estava pesado demais para descansar. Tu conheces a dor que não foi contada para ninguém, o medo que foi escondido atrás de um sorriso e a esperança que quase se apagou dentro da alma. Hoje nós entregamos tudo isso a Ti. Entregamos as frustrações acumuladas, os sonhos que pareciam ter morrido e as perguntas que ainda não encontramos coragem para fazer. Senhor, pega cada pedaço quebrado da nossa história e transforma em algo novo. Hoje nós entregamos tudo isso a Ti. Entregamos as frustrações acumuladas, os sonhos que pareciam ter morrido e as perguntas que ainda não encontramos coragem para fazer. Senhor, pega cada pedaço quebrado da nossa história e transforma em algo novo. Ensina-nos a lembrar que a dor não define o nosso destino. As perdas não escrevem o capítulo final da nossa vida. E os dias difíceis não são a prova de que o Senhor nos abandonou. Pelo contrário, muitas vezes é no vale mais silencioso que o Senhor trabalha com mais profundidade dentro de nós. Pai, há pessoas ouvindo esta oração agora que se sentem esgotadas. Pessoas que tentaram ser fortes por muito tempo. Pessoas que carregaram responsabilidades, lutas e preocupações que ninguém mais viu. Pessoas que continuam caminhando, mesmo quando o coração parece pesado demais. Por isso, Espírito Santo, visita cada uma dessas vidas agora. Entra nesse ambiente, nesse quarto, nesse carro, nesse momento de solidão. Que Tua presença seja sentida não apenas como uma ideia, mas como um abraço invisível que envolve a alma. Lembra a cada coração cansado que o Senhor não perdeu o controle da história. Mesmo quando a vida parece confusa, o Senhor continua escrevendo cada capítulo com sabedoria. Mesmo quando o caminho parece escuro, Tua luz ainda está diante de nós. Senhor, fortalece quem está quase desistindo. Levanta quem caiu emocionalmente. Consola quem está enfrentando perdas profundas. Há pessoas lutando com saudade, outras com ansiedade, outras com medo do futuro. Mas o Senhor conhece cada situação com perfeição. Que neste momento, o coração dessas pessoas encontre descanso. Não um descanso que ignora os problemas, mas um descanso que nasce da certeza de que Deus continua cuidando de tudo. Porque a Tua palavra nos lembra que as tribulações deste tempo não podem se comparar com aquilo que o Senhor está preparando. Mesmo quando não conseguimos enxergar, há algo maior sendo construído além das circunstâncias presentes. Pai, renova a esperança dentro de nós. Onde houve desânimo, planta coragem.
Onde houve medo, planta fé. Onde houve cansaço, planta nova força. Que cada pessoa que ouve estas palavras agora sinta dentro do espírito uma pequena chama sendo reacendida. Talvez não seja uma grande explosão de alegria, mas uma paz silenciosa que diz: continue, continue caminhando, continue acreditando, continue confiando que Deus ainda está trabalhando. Senhor, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a descansar mesmo quando não temos todas as respostas. Ensina-nos a lembrar que a tua fidelidade não depende das circunstâncias que vemos hoje. Muitas vezes, queremos enxergar o final da estrada antes de dar o próximo passo. Mas tu nos chamas para caminhar pela fé. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Uma oração de cada vez. E mesmo quando o coração estiver fraco, lembra-nos que tua graça continua suficiente, que teu amor continua presente e que tua presença nunca se afasta daqueles que te buscam com sinceridade. Pai, abraça agora quem se sente sozinho, consola quem se sente esquecido, levanta quem sente que perdeu a direção, que tua voz suave atravesse o silêncio e alcance cada alma que precisa ouvir. Você não foi abandonado, você não foi esquecido, sua história ainda está sendo escrita. Mesmo que o caminho tenha passado por desertos, mesmo que algumas portas tenham se fechado, mesmo que os planos tenham mudado, o propósito de Deus ainda permanece. E talvez hoje o maior milagre não seja uma mudança imediata nas circunstâncias. Talvez o maior milagre seja a paz que nasce dentro do coração, mesmo enquanto a tempestade ainda existe ao redor. Por isso, Senhor, guarda nossas mentes. Protege nossos pensamentos contra o desespero e contra as mentiras que dizem que tudo acabou. Porque contigo, nada está perdido. Contigo, até as ruínas podem se tornar fundamentos de algo novo. Hoje escolhemos confiar. Mesmo que ainda haja lágrimas, escolhemos confiar. Mesmo que ainda haja perguntas, escolhemos confiar. Mesmo que ainda haja caminhos incertos, escolhemos confiar. Porque sabemos que o Senhor continua caminhando conosco. E quando um coração cansado se apoia em ti, ele descobre algo poderoso. A esperança pode nascer até nos lugares mais improváveis. Então, Pai, derrama agora a tua paz sobre cada pessoa que ouviu esta oração. Que a mente encontre descanso, que o coração encontre consolo, que o espírito encontre nova força para continuar. E que, ao terminar este momento, cada um possa respirar fundo e sentir dentro da alma uma certeza tranquila. Deus ainda está aqui. Deus ainda está cuidando. Deus ainda está escrevendo uma nova história. Pai amado, nós continuamos diante de ti neste momento. Porque quando a alma encontra o teu altar, ela não sente pressa de sair. Há algo na tua presença que acalma o coração e reorganiza aquilo que dentro de nós parecia impossível de entender. Senhor, muitas vezes caminhamos carregando perguntas que ninguém consegue responder. Perguntas sobre o tempo, sobre as perdas, sobre os caminhos que não aconteceram como imaginávamos. Mas hoje lembramos que o Senhor não é apenas o Deus das respostas. Tu és o Deus da companhia. Mesmo quando não entendemos o caminho, tu caminhas conosco. E isso muda tudo. Porque quando o Senhor está presente, até os vales mais escuros deixam de ser lugares de desespero e passam a ser lugares de transformação. Pai, há pessoas ouvindo esta oração agora que estão vivendo dias difíceis. Pessoas que tentam ser fortes diante da família, diante dos amigos, diante da vida, mas que por dentro estão cansadas. Cansadas de lutar, cansadas de esperar, cansadas de tentar manter a esperança, quando tudo parece silencioso. Senhor, alcança essas vidas agora. Entra onde a dor se instalou. Toca onde a tristeza se escondeu. Visita o lugar mais profundo do coração de cada pessoa que precisa sentir que não está sozinha. Porque tu és o Deus que se aproxima dos quebrantados. Tu és o Deus que escuta, até as orações que não foram ditas em voz alta. Pai, quantas vezes alguém aqui já tentou explicar o que sente, mas as palavras não foram suficientes. Quantas vezes alguém tentou sorrir por fora, enquanto por dentro estava lutando para não desmoronar. Mas o Senhor conhece tudo. O Senhor vê além das aparências.
O Senhor enxerga o que ninguém mais percebe. Por isso, neste momento, nós pedimos: derrama a tua paz. Não apenas uma paz momentânea, mas uma paz que nasce da certeza de que Deus continua cuidando de cada detalhe da nossa história. Senhor, ensina-nos a confiar quando o caminho parece incerto. Ensina-nos a descansar quando a mente insiste em correr para todos os lados. Ensina-nos a lembrar que a nossa vida não está nas mãos do acaso, mas nas tuas mãos. Pai, reacende a esperança dentro de cada coração que está ouvindo estas palavras. Talvez alguém tenha perdido a motivação para continuar. Talvez alguém tenha começado a acreditar que nada mais pode mudar. Mas o Senhor é especialista em recomeços. Tu és o Deus que transforma desertos em jardins. Tu és o Deus que transforma lágrimas em testemunhos. E mesmo quando o ser humano chega ao limite, o teu poder continua sendo infinito. Por isso, Pai, levanta quem está caído emocionalmente. Fortalece quem se sente fraco espiritualmente. Abraça quem está atravessando dias de solidão. Que agora, neste momento, cada pessoa possa sentir uma calma profunda invadindo a alma. Uma sensação de que Deus ainda está aqui. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está escrevendo novos capítulos. Senhor, às vezes o coração humano se apega tanto ao passado que esquece que o futuro ainda está sendo preparado por ti. Há histórias que ainda vão nascer. Há milagres que ainda vão acontecer. Há encontros que ainda vão transformar destinos. Por isso hoje nós entregamos novamente a nossa caminhada em tuas mãos. Entregamos os planos, os sonhos, as preocupações e até aquilo que ainda não conseguimos compreender, porque sabemos que quando colocamos nossa vida diante de ti, nada se perde. Tudo encontra propósito. Pai, visita agora aquele que está ouvindo esta oração de madrugada, talvez sem conseguir dormir por causa das preocupações. Acalma a mente dessa pessoa. Traz descanso ao coração. Visita também aquele que começou o dia carregando ansiedade, medo do futuro ou insegurança diante da vida. Lembra essa pessoa que o amanhã ainda está nas tuas mãos. Senhor, ajuda-nos a lembrar que cada dia é uma nova oportunidade de caminhar contigo. Mesmo que ontem tenha sido difícil, hoje ainda existe graça. Mesmo que o passado tenha sido pesado, o futuro ainda pode ser leve. Pai, planta dentro de nós uma fé firme. Não uma fé baseada apenas no que vemos, mas uma fé baseada em quem tu és. Porque tu és fiel mesmo quando não entendemos. Tu és constante mesmo quando tudo ao nosso redor muda. E quando aprendemos a confiar nisso, algo dentro da nossa alma começa a se fortalecer. Senhor, cuida também das famílias que estão representadas nesta oração. Há lares que precisam de paz, de reconciliação, de restauração. Há relações que foram feridas pelas palavras, pelas decisões ou pelo tempo. Mas o Senhor pode reconstruir pontes que pareciam destruídas. O Senhor pode curar feridas que pareciam profundas demais. Por isso, derrama sabedoria sobre cada coração. Ensina-nos a falar com amor, a agir com paciência e a caminhar com humildade. Pai, guarda também os pensamentos de cada pessoa que está ouvindo esta oração, porque muitas batalhas começam dentro da mente. Quando pensamentos de medo, desânimo ou derrota aparecerem, lembra-nos da tua verdade. Lembra-nos que não caminhamos sozinhos. Senhor, fortalece o espírito daqueles que estão enfrentando desafios grandes. Alguns enfrentam dificuldades financeiras, outros enfrentam doenças, outros enfrentam batalhas emocionais que ninguém vê. Mas tu és maior do que qualquer circunstância. E mesmo quando não vemos o caminho completo, podemos confiar que tu estás guiando cada passo. Pai, que esta oração seja como um sopro de esperança para quem precisava ouvir algo do céu hoje. Que estas palavras não sejam apenas sons, mas sementes plantadas dentro da alma. Sementes de fé, sementes de coragem, sementes de paz. E que, com o passar dos dias, essas sementes cresçam e se tornem força interior para continuar caminhando. Senhor, ajuda-nos a lembrar que a vida não precisa ser perfeita para ter sentido. O que dá sentido à nossa caminhada é saber que o Senhor está presente em cada etapa.
mesmo nos dias simples, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias em que não sabemos exatamente o que fazer. Pai, segura a nossa mão e continua nos guiando, que quando terminarmos este momento de oração, possamos respirar fundo e sentir dentro do coração uma nova disposição para continuar. Talvez os problemas ainda existam, talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, mas agora existe algo diferente dentro da alma, a certeza de que Deus está conosco, e quando Deus caminha conosco, sempre existe esperança.